pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Fátima Barros. Aqui nesse canal eu apresento para vocês receitas de confeitaria e também alguns salgados. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma receita deliciosa, que é essa Carolina. Já dá para ficar até com água na boca, não é mesmo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, deixa aquele seu joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Tudo isso vai me ajudar muito. Agora sim, gente, bora lá para nossa receitinha. Vamos começar então o preparo das nossas carolinas. E eu vou colocar aqui em uma panela 1 xícara de água. A xícara que eu estou usando tem a capacidade de 250 ml. Vou colocar aqui também 5 colheres de sopa de margarina. São colheres rasas. E a margarina que eu estou usando aqui é sem sal. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Se a sua margarina for com sal, então você não coloca essa pitada, ok? E se você quiser substituir a margarina por manteiga, também pode. E meia colher de sopa de açúcar. E nós vamos precisar também de 1 xícara de farinha de trigo. Eu estou usando aqui a mesma xícara que eu usei para medir a água, tá? E a minha farinha está nivelada aqui na xícara. Porém, nós não vamos colocar agora. Primeiro passo, nós vamos levar essa mistura ao fogo até derreter totalmente a margarina. Então, vamos lá. Eu estou mexendo aqui, a minha margarina já derreteu totalmente e eu aguardo só um pouquinho começar uma fervura aqui nessa minha mistura. Dá para vocês perceberem aqui no cantinho. E assim que inicia essa fervura, eu já coloco aqui então a xícara de farinha de trigo. E é só misturar. Eu estou deixando aqui o fogo médio. Aqui vai ficando assim uma massinha pesada, né? Que lembra bastante aí uma massa, por exemplo, de coxinha. E nós continuamos mexendo aqui no fogo médio para cozinhar a farinha de trigo. Eu fico mexendo aqui no fogo médio aproximadamente 1 minutinho, 1 minutinho e meio, depois que ela adquire essa consistência. Prontinho, vou desligar e agora nós vamos então dar continuidade aqui ao processo. Retirei do fogo então, e agora eu vou deixar então essa massinha aqui descansando um pouquinho para esfriar. Porque agora, gente, nós precisamos aqui adicionar os ovos. Porém, se eu adicionar os ovos com ela quente assim, não vai dar certo. Os ovos, né, vão chegar aqui até a cozinhar. Então, é preciso esperar ela esfriar um pouco, tá? Ficar aí pelo menos morna. Pessoal, eu deixei aqui uns 10 minutinhos e a minha massinha já está morna. Então, agora eu vou colocar ela na batedeira. Aqui nós vamos começar agora a colocar os ovos e nós vamos utilizar 4 ovos grandes, aqueles bem grandinhos mesmo, tá? Tipo jumbo. Se o ovo que você estiver usando for menor, provavelmente você vai precisar de mais de 4. Mas eu vou mostrar o ponto certinho aqui pra vocês, ok? E se você preferir fazer essa parte à mão, também pode ir batendo os ovos aqui, um de cada vez à mão, tá? Eu vou colocar na batedeira porque eu acho que facilita bastante. E eu vou colocar aqui um ovo de cada vez e vamos bater, porque pode ser que ela pegue consistência antes de colocarmos os 4 ovos, tá? Então é importante colocar um de cada vez. Pessoal, eu coloquei aqui 3 ovos e parei um pouquinho, porque eu vou passar aqui uma espátula na lateral e já vou aproveitar para mostrar para vocês a consistência que está a massa. Olha, ela está
bem grossa ainda, tá? Bem durinha. E esse ponto não é o ideal. Então, como eu coloquei aqui 3 ovos, agora eu vou colocar, então, o 4º ovo. E vamos bater novamente. Vou dar uma paradinha aqui, vou novamente juntar aqui, né, a massa que fica grudadinha na lateral. E agora eu já mostro pra vocês que ela está uma massa já mais fluida, tá? E esse ponto, sim, é legal para trabalhar. Então, eu vou deixar bater só mais aqui um pouquinho, né? Para ficar bem bonita essa massa. E nós já vamos modelar as carolinas. Bati, então, aqui mais 1 minutinho. Foi só mesmo para ficar bem homogêneo, né? Juntar aquela parte que eu tinha, né? Tirado aqui das laterais, tá? Pessoal, aqui preste bem atenção na consistência da massa, tá? Eu coloquei então aqui 4 ovos jumbos, aqueles ovos bem grandes. Se o ovo aí estiver menor, se o ovo que você estiver usando for pequeno, você vai colocando aí até ficar nesse ponto, tá? Porque senão depois não dá certo. Olha aqui, ó, vou mexer bastante aqui para vocês observarem como está a massa. Tá? Precisamos dessa consistência. Eu vou pegar aqui a minha massa, tá? E eu estou colocando ela dentro de um saco de confeitar. E nesse saco de confeitar, eu coloquei aqui um biquinho perlê número 7. E o bico perlê número 7, ele é um bico relativamente pequeno para se fazer carolina. Mas como eu não tenho outro aqui no momento, eu vou fazer com ele mesmo. Porém, se você não tem bico de confeitar aí, você também pode colocar a massa em um saquinho. Você pode apenas fazer aqui, então, um corte na ponta do saquinho, que vai dar certinho também para fazer as bolinhas. E eu peguei aqui uma assadeira, forrei com papel manteiga, que eu acho que facilita bem na hora de retirar. Se você não tem papel manteiga, pode untar a sua assadeira, então, com margarina. E eu vou fazer aqui as carolinas do tamanho que eu preferir, tá? Se bem que carolina, gente, elas não são muito grandes. Então, para vocês terem uma ideia aqui, eu estou fazendo ela com a circunferência mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$1, tá? E tem que deixar uma distância entre elas, porque quando for ao forno, ela cresce. E eu já liguei o meu forno, está em 180 graus, está pré-aquecendo. Eu gosto de deixar pré-aquecendo lá por uns 10 minutinhos. E assim que eu terminar de completar essa assadeira, então, eu vou levar ao forno e geralmente 30 minutinhos a carolina já está assada. Mas fica aí com atenção, porque de forno para forno dá a diferença, né? Para não queimar a carolina. Quando eu termino de colocar aqui as carolinas, elas ficam com um biquinho. Eu venho aqui com o dedo, a ponta do dedo molhadinha e aperto aqui essa pontinha, tá? Levemente ela já vai abaixando. E agora é só levar ao forno. E aqui, pessoal, as minhas carolinas já assaram e uma dica para vocês. É preciso esperar elas ficarem assim bem douradinhas, tá? E quando você desligar o forno, eu aconselho a deixar elas lá um pouquinho, porque se você tira elas super quentes de lá e coloca na sua bancada e a temperatura está mais fria, pode acontecer dela murchar um pouquinho. Então eu gosto de desligar o forno e deixo lá mais uns 3 ou 4 minutinhos, tá? E depois que eu retiro do forno, com ela ainda morna, eu já venho tirando do papel manteiga, porque senão depois fica difícil de tirar, tá? Aqui então eu já soltei todas e deixa eu mostrar pra vocês aqui por dentro. Olha, cortei uma, ela fica assim, tá? Bem assadinha, crocante e oca por dentro, para completarmos aqui então com o recheio. Eu vou esperar então elas esfriarem para começar a rechear. Eu vou rechear as minhas carolinas com doce de leite. Esse doce de leite que eu estou usando é um doce de leite industrializado, mas você pode utilizar também um doce de leite aí cozido na pressão, tá? Um doce de leite caseiro sem problema nenhum.
E eu coloquei aqui no saquinho de confeitar um bico pitanga aberto. E ele é um bico fininho. É o 5M da Mago, tá? E eu não gosto, gente, de colocar o recheio pelo fundo da Carolina. Por quê? Senão depois fica aberto, né? Então eu gosto de colocar aqui por cima, porque quando eu for banhar no chocolate, já vai vedar o buraquinho aqui onde eu vou colocar o doce de leite. Então, com o próprio biquinho aqui, eu furo a minha Carolina e venho enchendo de doce de leite. Ponho assim, até ficar cheinha. Faço isso então assim com todas e depois nós vamos então banhar no chocolate. Se você preferir, antes de colocar o biquinho do saco de confeitar, pode abrir aqui com um palitinho, tá? E estar depois introduzindo aqui o bico de confeitar e completando com o recheio. Terminei de rechear as carolinas e agora então vamos passar no chocolate. Essa massa, gente, me rendeu 90 carolinas, tá? Desse tamanho aqui, né? Que eu falei pra vocês que fiz mais ou menos aqui do tamanho da moeda de R$1, o círculo, na hora que coloquei na forma. E eu usei pra rechear 400 gramas de doce de leite, tá? Eu usei esse daqui, tá até vazio já, mas você pode usar, como eu disse, a marca de sua preferência. E eu vou derreter no micro-ondas 200 gramas de chocolate. Esse daqui é cobertura, tá? Cobertura fracionada é o top da Harold. Pra quem não conhece, é esse daqui. É aquele tipo cobertura que não precisa de choque térmico. E eu vou usar o blend, mas pode usar o meio amargo ao leite tranquilamente. E se não quiser derreter no micro-ondas, pode derreter também em banho-maria. Já derreti então aqui o meu chocolate. E agora então eu vou pegar a Carolina. E com esse ladinho mesmo, né, mais alto aqui, então, nós vamos colocar aqui em contato com o chocolate. Só isso. Retiro, tá? E vou colocar aqui em cima do papel manteiga até o chocolate secar. É bem fácil, olha aqui. Já fica banhadinha. Dá uma balançadinha aqui, tá? Pra retirar o excesso do chocolate. E assim a casquinha fica fininha. E o que eu falei pra vocês, né? Como eu não furei aqui o fundo, a parte de cima já fica vedada com o chocolate. E isso garante uma maior validade da Carolina. Em temperatura ambiente, ela vai ter a validade de até 7 dias. Agora, se ela fica com aquela abertura no fundo, pode entrar ar, né? E o ar pode fazer com que o recheio azede mais rápido e também que a massa murche mais rapidamente. Então, é bem legal sempre você furar em cima, tá? Vou banhar todas então e já mostro pra vocês. Eu já banhei então todas as carolinas, ficaram assim, tá? Deixei aqui em cima do papel manteiga, o chocolate cristaliza rápido. Hoje está uma temperatura aqui de aproximadamente 20 graus em São Paulo, então cristaliza super rápido. Eu coloquei elas aqui, todas na grade, para ficar bonita a apresentação para vocês. E depois que ela já está sequinha, você pode até mesmo colocar uma sobre a outra que não tem problema nenhum. Inclusive, se for para venda, né, pode colocar aí em potinhos, saquinhos bem fechados, tá? Que vai ficar perfeito. E olha que lindo para colocarmos aí em uma mesa de um café da manhã, um café da tarde, né? Fica lindo demais. Essa receita me rendeu carolinas e o peso médio de cada uma é de 15 gramas. Como nós não colocamos aqui o recheio pelo fundo, né? Nós furamos em cima e depois o furinho ficou selado com o chocolate, a validade delas é de 7 dias em temperatura ambiente. Então é uma ótima validade, né? E agora eu vou cortar uma para vocês verem por dentro. Pessoal, pensa super crocante. E olha aqui, ó. Super crocante, gente. E olha o recheio, ó. Que delícia. Super recheada. Pode fazer que é show. E eu vou terminando esse vídeo aqui, agradecendo muito a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!